Dinamar Makiyama, movida por sua incessante busca pelo conhecimento e experiência na área comercial e de recrutamento, fundou a CKM Talents, uma empresa que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento de suas competências, utilizando a inteligência artificial como ferramenta principal. Participe conosco nesta conversa inspiradora, onde Dina revela os desafios enfrentados e as experiências que fizeram dela uma empreendedora de sucesso. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com profissionais, muitas vezes profissionais sêniores que continuam na ativa, fazendo a diferença nos negócios, no mercado, na sociedade, enfim, nesse mundo que a gente vive, né? Mostrando que não existe um limite de idade para continuar super ativo. Eu sou Ricardo Manda, eu sou o host Nada de Pânico e vou ter o prazer aqui de ter comigo nesse bate-papo a Alessandra Argona de São Bernardo do Campo e o Sérgio Azevedo do Rio de Janeiro, meu amigo carioca. E você que nos acompanha ou que está aqui pela primeira vez, não esqueça aí de dar o seu joinha, de seguir o nosso canal no YouTube ou nas plataformas de podcast. Isso é muito importante para a gente, mas acho que até é mais legal para você estar sempre recebendo uma informação de quando a gente lança um conteúdo novo. E se você gosta desse conteúdo, você pode aí compartilhar com seus amigos, sua família, enfim, suas mídias aí também para divulgar mais as informações que a gente traz. E nesse episódio, né, eu vou ter o grande prazer de receber de Barueri a Dinamar Makiyama, tá? A Dinamar, ou Dina, como ela prefere ser chamada, ela tem uma longa carreira executiva na área de recursos humanos, tanto em órgãos públicos quanto em empresas privadas. Ela é diretora do Grupo Makiyama, presidente do Instituto de Gestão e Desenvolvimento Social e também é a presidente do Grupo CKM Talents. Ela é uma empreendedora em série, vocês vão ver, né? Uma pessoa que não para. E, além disso, ela também fez um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas na Fundação Getúlio Vargas. Então, vamos começar aí. Dinamar, Dina, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tá? A esse papo aí com os profissionais, trazendo o seu conhecimento sobre os profissionais sêniores. Então, fica à vontade aí de falar seus primeiros oi para todo mundo. Olá, muito obrigada de estar aqui, muito obrigada pelo convite, é uma honra, né? E principalmente pelo tema, nada de pânico, né? É possível que a gente continue trabalhando, agindo, mesmo quando somos sêniores, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, principalmente porque eu gosto muito do tema que vocês trazem, né? Para que a gente possa discutir e conversar e contribuir um pouquinho. Legal. Então, para a gente começar, eu queria traçar ali um início de carreira. Como é que foi o seu início de carreira? Eu me lembro, acho que a gente quando conversou, você é do interior, né? Você veio para São Paulo. Como é que foi esse seu início? Eu vim para São Paulo quando eu tinha 15 para 16 anos, faz muito tempo, né? Bastante tempo. Até porque eu tinha um pai que era uma pessoa muito diferenciada dos pais da época, né? E ele entendia que mulher, pobre e preta, aonde a gente vivia, eu não teria muita expectativa de futuro, né? E ele dizia assim sempre: você vai acabar aqui casando com alguém que mora na beira do rio. Quando você tiver 23 anos, você vai estar cheia de filhos e ele já vai estar batendo em você. Então, esse era o futuro que ele previa ali naquela cidade onde eu vivia, né? Que era já divisa São Paulo com Mato Grosso, na beira do rio ali, Paraná. Então, ele tinha essa visão muito diferenciada e ele disse: olha, vamos procurar uma oportunidade para você em algum lugar que você possa trabalhar, estudar e seguir sua vida. E a opção que existia na época é São Paulo, né? Não tinha outras opções. E eu vim para cá, né? E aí ele me apoiou muito durante todo esse início, né? Vindo para cá sozinha, praticamente começando do zero, né? E aí foi uma aventura, que eu tinha 15 para 16 anos, né? Era muito cedo, né?
E aí, logo de início, meu primeiro trabalho foi professora do Mobral, que muita gente não tem nem ideia do que seja ser Que professora do seja Mobral. Mobral, Eu também fui, Gina. Professora do Mobral, porque para ser professora do Mobral na época, você tinha que procurar no bairro e na cidade pessoas analfabetas. E você montava sua classe, sua sala de aula, né? E aí foi o meu primeiro trabalho, já comecei com a educação, né? Nem sabia direito o que era educação, mas comecei, essa foi a primeira oportunidade. E de lá fui conseguindo estudar, ir para a escola, sair da pensão, morar numa kitnet, já estava evoluindo, né? Morava numa pensão, da pensão já ir para uma kitnet, isso já era assim, uau, né? Uma evolução, né? E sendo mulher, né, Dina? E sendo mulher, que naquela época não era muito comum mulher se aventurar assim sozinha. Como é que foi essa experiência? Sem medo nenhum, Dina. Sem medo nenhum, né? Muito medo, mas enfrentando, né? Porque meu pai não dava muita. Ele educou a gente, nós mulheres, né? Ele educou de uma forma assim, tipo, a vida está aí para ser vivida, você tem que ir e encarar. Ele não dava muita chance para a gente ter medos, sensibilidade, ele não dava muito essa oportunidade, né? Ele era muito objetivo, muito direto. E como acho que ele tem uma história de vida em que ele foi para a Segunda Guerra Mundial, lutou na Itália, quando acabou a guerra ele não veio embora para o Brasil, como todos os pracinhas, ele resolveu que ele ia viajar pela Europa, e depois ele se embrenhou por uns garimpos da vida, e acabou mais tarde tendo, né, criando família. Então ele tinha uma visão muito diferenciada, né? E isso impulsionou muito para que eu tivesse coragem para ir atrás das coisas, né? Ele não deixava muito a gente fraquejar, né? Ficar inseguro com alguma coisa. E ele sempre tinha uma frase que ele dizia: se errar, se não der certo, se alguma coisa ruim acontecer, lembra que você tem eu. Nós estamos aqui. Entendeu? Então, isso dava uma base. Era um porto seguro, né? Um porto seguro, né? Então, não tinha essa coisa de uma preocupação, você é uma mocinha, coitadinha, frágil, né? Então, ele não permitia muito essa fragilidade. Ele já previa, acho que, ele já sentia, porque meu pai era um homem branco, né? E minha mãe é uma mulher negra. E ele já percebia as dificuldades que eu teria que enfrentar, né? Então, ele não dava muita oportunidade para a gente fragilizar muito. Tanto é que meu primeiro trabalho foi numa agência de turismo, até contei para o Ricardo, numa agência de turismo ali no centro de São Paulo, na Avenida São Luís, né? Tinha todas as agências, era muito chique, né? E eu queria trabalhar lá, eu queria ser chique, né? Meu grande sonho era andar de ônibus, né? Quando eu morava no interior. Então, eu queria ser chique. Eu tinha essa expectativa, né? E aí eu fui para trabalhar nessa agência de turismo, você tinha que vender não sei quantas passagens de viagem. Eu vendi para todo mundo que eu conhecia, eu saía de porta em porta vendendo passagens, e eu consegui a vaga, né? E quando eu fui no primeiro dia, me colocaram na recepção, e quando o dono da agência chegou, ele disse assim: o que essa negrinha está fazendo na recepção? E aí a moça que me contratou, que eu tinha ganho o concurso de venda de passagem, né? Aí ela falou assim: é que ela é a pessoa que vendeu todas as passagens. E aí ele falou assim: não, negro aqui só lá no fundo, ou na faxina ou separando material, né? E aí ele mandou eu levantar e ir para o fundo, né? Então essa já foi minha primeira experiência profissional. Primeiro enfrentamento, né? De enfrentamento, né? E isso foi bastante difícil, não foi algo muito fácil. E com o tempo, a gente passa a acreditar que ele está certo, né? Eu acho que o mais difícil quando você sofre o preconceito é que com o passar do tempo você vai entendendo e acreditando que aquela pessoa está certa,
que o seu lugar não é... Minoria está certa, vamos dizer assim, né? Isso, que o seu lugar não é mesmo ali, né? Que você não tem o valor que você acredita, e sim o valor Não que ele te dá. pertence. Isso. O Mas, valor mas, que ele te dá. mas por um lado, então, a educação que você teve do seu pai foi muito importante, porque te ajudou a preparar, a você se preparar para situações, de repente, como essa, né? As dificuldades que você iria encontrar e encarar de frente, né? De frente. E aí, o que aconteceu durante toda a minha carreira, né? Nesse período, né? Durante muitos anos, eu entendia que eu devia sempre estar na linha de trás. Que eu deveria ir para... Influenciou de uma certa forma. Isso, Então, durante anos, eu me convenci disso. Eu sou muito boa no back-office, né? Eu sou muito boa na linha de trás, eu sou muito boa, eu produzo bem, eu sou uma pessoa muito produtiva, muito trabalhadeira, né? E depois de anos de terapia, você começa a perceber, peraí, mas quem disse isso? Né? Em que momento eu passei a acreditar nisso? E aí, quando eu começo a perceber isso ao longo da minha carreira, aí eu comecei a pensar em empreender. O empreender vem a partir dessa descoberta que eu não sou a pessoa da linha de trás. Você podia estar na frente, ser a líder, Foi né? na verdade, foi uma barreira que você acabou colocando para você mesmo diante de todas as situações que você foi vivendo, né? E aí, é daí que eu trago esse aprendizado, né? Que eu digo assim, o mais complicado não é o preconceito que o outro tem em relação a você, e sim quando você passa a acreditar que aquele preconceito é verdade. Você passa a acreditar que aquilo é real, né? E aí você aceita, né? Você aceita, você se põe limites, você se põe barreiras, né? Porque você acredita naquilo, mesmo que inconsciente, mas de alguma forma você acredita. E aí, pode falar. Desculpa, mas eu acho que é importante nessa história é que você mesmo aceitando, né? Você foi para aquele papel e se propôs a ser melhor, né? Isso. A desempenhar como ninguém, né? Isso. E Ao quando invés de tinha... cair, eu vou ficar sofrendo, não sou bem quisto aqui, né? E, enfim, de qualquer maneira, você foi à luta e para conquistar o lugar que ele queria te dar, né? Exatamente. E aí é muito engraçado, né? Porque aí você pensa assim, né? Quando as pessoas chegavam assim, Dina, você vai ser o líder, você vai ser o chefe, ou qualquer outra posição que você precisasse estar na linha da frente, eu dizia assim: não, eu sou técnica, eu sou operacional, eu gosto de aqui, quero um crescimento horizontal, né? Quero estudar mais, ter mais conhecimento, mas não ir para a linha de frente, né? E aí, aos poucos, eu fui trabalhando muito isso, terapia sempre ajuda, né? A vida da gente, a gente devia fazer terapia sempre, né? Acho que devia ser né? obrigatório. Aprendeu a falar. Já devia ter na escola, né? No primário, a gente já devia ter terapia, né? Então, você vai se descobrindo. E aí, essa descoberta, né? Que estava tão latente, que me trouxe um crescimento. Então, eu fui pela primeira vez trabalhar em uma empresa. Eu trabalhei na TV Globo há alguns anos, trabalhei 8 anos na TV Globo, em back-office, né, na parte de trás. E aí, quando eu resolvi dar uma virada, eu falei, vou trabalhar com vendas. Falei, vou trabalhar com vendas, vou vender. Porque vendendo eu vou poder fazer o meu dinheiro. Com salário, eu não vou sair do mesmo buraco, né? Vou estar sempre ali, um pouquinho todo mês. Eu falei, eu vou vender. Vendendo, eu posso fazer meu dinheiro. E realmente a área comercial, né, de qualquer empresa, qualquer negócio, é onde tem as melhores oportunidades de ganho financeiro, sem dúvida. Exatamente. Imagina, aí... você também foi para esse lugar, porque nesse lugar você pertenceria a alguma coisa sem ninguém te colocar lá na frente, lá atrás. Você seria dona de si mesmo também. Isso, né? Exatamente isso, né? Então, e foi muito engraçado que o meu primeiro trabalho comercial, ele foi no Jornal Estadão, né? No Jornal Estadão, ali na Marginal, para quem conhece São Paulo, ali na Marginal, e eu fui trabalhar no Estadão e fui
galgando lá e me deram a responsabilidade de trabalhar e de gerenciar, adivinha o quê? O caderno de turismo. Ai, que beleza! Então O você é caderno de responsável turismo, pela parte comercial de publicidade e propaganda do caderno de turismo. turismo. E as agências eram onde? Na São Luís. São Luís. Onde você já conhecia. Né? Aonde no primeiro momento eu tinha sido rejeitada, né? Então Exato. foi muito legal, porque daí o meu trabalho era trabalhar com aquelas agências, era fazer todo um trabalho ali comercial, e esse comercial, ser comercial, me trouxe assim uma outra visão do mundo, me trouxe, eu diria, empoderamento, né? Ser vendedor é se empoderar, né? De que você é capaz de vender, de criar, de atingir metas, né? De buscar resultados. Então, isso para mim foi assim uma virada de chave, né? Uma virada de chave, trabalhar no Estadão, uma excelente empresa. Que legal. E quanto tempo que você ficou lá no Estadão? Eu fiquei no Estadão 5 anos. 5 anos, né? 5 anos, né? E 8 na Globo, 5 anos. Antes foram outros empregos menores, né? Mas essas duas teve um tempo maior de vida, né? E foi depois do Estadão que você resolveu empreender pela primeira vez, ou não? Foi. Conheci uma pessoa no Estadão e nós tínhamos como hábito, uma amiga, super amiga, né? Sempre que alguém estava desempregado, precisando de algo, eu e ela arrumava emprego para essa pessoa. A gente pegava o currículo, indicava para alguém, ligava para alguém, fazia isso, fazia aquilo, a gente recolocava essa pessoa. E aí veio o Plano Collor. Vocês lembram do Plano Collor? Lembro. Muito Lembramos. Né? Foi uma quebradeira. Foi uma quebradeira, né? Então a situação estava bastante difícil nessa época e eu tive um problema de saúde não bem grave, né? Nessa mesma época, e essa amiga me convidou, logo após, passou o perrengue do Plano Collor, e ela me convidou para montar uma agência de empregos. Uma agência de empregos. E um desses empregos, um dos primeiros empregos que eu comecei, que eu não relatei, foi no RH, departamento pessoal. Então você já tinha uma experiência nessa área. Isso. E aí ela falou: a gente gosta tanto de arrumar emprego para as pessoas, a gente tem relacionamento com as empresas, vamos unir o útil ao agradável. Tem uma pessoa vendendo uma agência de empregos, né, de hunter, vamos tentar esse caminho. A gente tem o comercial também, que é um outro lado que a maioria das pessoas não tem, né? Então, vamos nesta área. E aí a gente foi empreender com essa agência de emprego na Lapa, onde tem todas as agências de emprego de São Paulo, estão na Lapa, né? E foi uma aventura, foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora, porque daí a gente começou a entender de hunt desde a base, do trabalhador temporário, do recrutamento e seleção, de como... Porque aí você tem 30 empresas, e você tem que encaixar no perfil de cada uma delas as pessoas. Cada uma tem a sua cultura, cada uma tem a sua realidade, cada candidato. Você trabalha desde vaga operacional, zona, né? Você tem uma ideia, a gente atendia o contrato da prefeitura para trazer trabalhadores que faziam a capina da Marginal Tietê, do mato da capital. Você trabalha desde o peão mais, assim, na cadeia hierárquica mais simples, mais humilde, até um diretor, um executivo, né? Então, a agência de emprego, ela te dá esse jogo de cintura, né? Trabalhar com clientes como o Balduco, que no fim de ano contratava 1.000 pessoas para produzir em outubro o Panetone, né? Então, imagine você ter que arrumar 1.000 pessoas para pôr dentro de uma fábrica como temporário, numa época de outubro a setembro, e selecionar tudo isso e pôr para trabalhar, para produzir ali, né? Então, a agência de empregos, ela te traz essa habilidade, essa capacidade de fazer recrutamento e seleção de qualquer tipo, porque você senta com cada selecionador
e ouve todas as dificuldades que ele tem na empresa dele. E você tem que trazer um colaborador que adere. Você está na outra empresa, é outra realidade, é outra cultura. E você tem que entrevistar aquele candidato e saber qual empresa ele vai encaixar melhor. Onde vai dar o match, né? Onde ele vai conseguir encaixar bem. Isso, para mim, foi assim um aprendizado gigante, né? Gigante. Uhum. E por que não deu certo? E por que não deu certo? A agência? Na realidade, não é que ela não deu certo exatamente, né? A concorrência nas agências de emprego, ela é muito grande. Só na 12 de outubro, nós tínhamos mais de 80 agências, para você ter uma ideia, né? Fora que nessa época, hoje elas estão no LinkedIn, né? Mas o que acontece quando uma realidade da agência de emprego, que a maioria das pessoas não sabe? As empresas, quando ela te passa uma vaga, ela passa para você e mais 10 agências. Vai fechar a vaga e faturar aquela que mandar o candidato melhor. Então, você imagina que o candidato começa na 12 de outubro, na primeira agência, entregando o currículo. E ele vai até a estação do trem entregando o currículo. Todo mundo tem quase todos os mesmos candidatos. Então, essa briga, né, acaba sendo... Você trabalha uma vaga, manda candidato, todo mundo está mandando e nem sempre fecha com você. Então, essa conta, ela acaba não fechando, a não ser que você tenha exclusividade de vaga. Isso, né? Acho que é um pouco difícil de ter, né? E é predatório, acaba sendo uma coisa predatória. E nos anos mais ou menos, antes dos anos 90, começou uma prática muito ruim, que era a agência, o cliente dizia para o candidato, você não diga que você ficou com a vaga. Você ligava para a agência, ela falava, olha, a vaga deixou de existir. Ou fechamos com outra agência. E você ligava para o candidato, ele não te dizia. E no final ela fechava direto e não pagava. Né? Nossa, aí é sacanagem, né? Muito comum, isso é muito comum. É muito comum. O candidato não te conta que ele entrou. Né? Então, e aí tudo isso começou a nos incomodar muito, né? Porque você não conseguia crescer, né? Crescer. E aí nós tentamos ir para a parte de hunting de executivos, que aí tem uma... Era um nicho, né? Mais específico. Era um nicho e tem exclusividade. Dificilmente ele dá uma vaga de executivo para várias agências, etc. E aí a gente, de novo, barrou, né, em alguns problemas. Primeiro, a agência não podia ser na Lapa. Né? Tinha que ser na Berrini. Sim, teria que ser num outro local. Faria Lima, Berrini, mudar o local. Isso. E aí, diante dessas e outras dificuldades financeiras, né? Que aí o financeiro foi não dando mais, a gente resolveu procurar um emprego. Sabe, vamos trabalhar, vamos procurar um emprego, vamos ser assalariada, porque aqui... Que não está rolando, né? O tempo está rolando e as coisas aí a gente precisa caminhar, né? E nessa época eu perdi uma filha, né, de 24 anos, então foi uma época bem difícil. E aí eu fechei a empresa, né, a gente praticamente quebrou, né, porque não dava para continuar. A gente fechou, nem chegou a vender, né, nem vendemos, porque você tem uma ideia, tinha tantas vendendo, né, mas o que o ganho de experiência foi gigante, né? E aí eu falei o seguinte, eu vou aproveitar esse tempo, eu vou fazer psicologia. Eu vou estudar psicologia. Porque minha primeira formação é matemática e estatística. Nossa, né? Muito diferente. Exatas, né? Muito bem. Né? Como eu era de back-office, né? Matemática e estatística tinha tudo a ver. Tinha né? tudo a ver, né? Chegou a ser professora de matemática em colégio, alguma coisa assim? Chegou a ser professora de matemática em colégio? Cheguei. Professora ali de pessoal de primeira a quinta série, de quinta série, sexta, sétima.
trigonometria, tudo que tinha. Nossa! Então, quer dizer, essa sua vontade de voltar para a faculdade, né, para estudar, isso foi com qual idade? Desculpe a pergunta indiscreta. Foi próximo dos 45, 44, 45. Então você já estava fora da faixa que a maioria está fazendo a sua primeira faculdade. Como foi essa experiência no meio do pessoal novinho ali? E primeiro, porque eu estava nessa época desempregada, né? Eu fui estudar de manhã. De manhã, né? No período da manhã, só tinha gente assim, capaz de sair do ensino médio, assim, né? Gente que não tinha experiência, jovem. vivência nenhuma, a grande maioria, nenhuma, né? Nenhuma. E eu amei essa experiência, eu amei, né? Porque eu gosto muito de gente jovem, eu adoro gente jovem, né? E aí, meio que todo mundo me adotou, né? Foi ao invés, todo mundo me adotou, e foi muito legal, porque como eu pude eliminar algumas matérias, algumas disciplinas, porque eu já tinha feito matemática, e matemática, os primeiros anos que você faz é ciências, né? Depois que você especializa. E já tinha feito pós-graduação em estatística. Então, tinham algumas matérias de teste, etc., que eu consegui eliminar. E aí, eu entrei no terceiro ano de psicologia, eu não entrei no primeiro ali, né? Eu entrei no terceiro ano. E parte de algumas disciplinas que eu tinha que fazer, como anatomia, etc., eu fazia na turma de veterinária. Então, para mim, foi uma experiência muito legal, porque eu estudava uma parte com a turma de veterinária, uma parte com a turma de psicologia, né? Então, foi muito enriquecedor, né? E me ajudou muito a superar a morte da minha filha, a experiência da agência que não tinha dado certo, né? E aí consegui... Você mudou o foco, né? Você mudou o foco. Eu mudei o foco. E me apaixonei por psicologia. Não foi uma paixão pouca, né? Eu sou muito intensa, né? Começa por aí. Eu sou uma pessoa muito intensa. E aí a psicologia, nossa, abriu um leque para mim, assim, gigante, né? E foi muito legal. E quando eu estava lá fazendo a faculdade de psicologia, eu pensei, preciso arrumar um trabalho, né? Não dá para viver às custas do coitado do marido, né? E como eu tenho praticamente 6 filhos, não é pouco. A gente precisa ganhar dinheiro para manter a turma, né? A manter a turma. E aí eu falei assim, preciso arrumar um trabalho. E aí eu procurei um emprego de estagiária. Estagiária em qual área? Psicologia, né? Eu fui ser estagiária numa agência de empregos em Guarulhos. Nossa, de novo estava a Dina na agência de empregos, gente. Eu vou procurar um estágio numa agência de emprego, por que não? Uma grande, uma de porte, uma gigante, né? Assim. E fui lá com meu currículo, bati na porta, e era uma filial da Gelri. Não sei se vocês chegaram a conhecer a Gelri. A maior empresa de trabalho temporário do Brasil, né? E aí quando não existia ainda as multinacionais de emprego, que agora existe, né? Então eu fui na Gelri, na filial. Era uma filialzinha assim, subindo uma escadinha, como todas as agências, né? Pequena, lá em Guarulhos. E aí eu conversei com a gestora de lá, falei que eu estava procurando, ela tinha uma vaga de estágio que ela tinha anunciado na faculdade. E aí ela me contratou como estagiária. Eu passei 6 meses num banheiro, no fundo da agência, um banheiro desativado, tinha uma banheira assim gigante, uma banheira dessas casas antigas, e essa banheira estava cheia de currículo até em cima, assim, para cima. Gente! Por quê? Porque eles não tinham como organizar aqueles currículos, e as pessoas subiam, deixavam o currículo e eles iam abandonar. Gente, eles iam fazendo um arquivo lá sem controle nenhum. Nenhum na banheira. Não tinha nem o computadorzinho lá, nada. Não existia nem computador.
computador nessa época. Nossa. Né? Existia, sim, alguns computadores, Gente, mas que loucura. não fazia. Mas não E ali, aí, né? como que era o trabalho? Surgiu uma vaga, o cliente passava uma vaga, você pegava o cartaz, escrevia o nome da vaga, descia a escada, o plaqueiro estava sentado lá embaixo. Sim, que fica aquele pessoal Ela segurando, fazia- né? Isso. E você punha a vaga na placa, alguém que estivesse passando via, subia a escada, você fechava a vaga com aquele que subiu, não com os Entendi. currículos que estavam lá. Quem passou de manhã e deixou o currículo, já foi, né? Então, de manhã o plaqueiro estava lá, quem subia, a gente já trabalhava as vagas. Eles trabalhavam. Então, o meu trabalho era ler aqueles currículos, datar, separar e pôr em pastas para organizar por função, por cargo. Para eles por terem um repositório e saber o que eles tinham nesse Isso. repositório, né, de currículos. Gente. De currículo, né? E aí esse era o meu trabalho. E aí eu fiquei mergulhada nesses currículos, sentada no chão, porque não tinha nem cadeira naquela banheira. E eu fiquei tão feliz quando eu pude sentar na banheira. Ah, porque você já estava com metade do Liberou, trabalho né? pronto, né? Liberou Já a estava folha. arquivado, já estava despachando já, né? E aí eu entrava na banheira e ficava ali o dia inteiro lendo currículo, separando, catalogando currículo, né? E eu organizei todos os currículos. E meu marido é uma pessoa de TI, de tecnologia. E na época estava assim o Access nascendo, né? O Access. E Banco de aí dados, né? eu conversando com ele, ele falou assim: por que você não faz um sistema no Access e cadastra esses currículos todos? Né? Cadastra esses currículos, quando a pessoa entra, aí nós bolamos. Quando a pessoa entra, você já tem o currículo dele lá, já gera toda a documentação que ele precisa preencher, né? Que na época eram assim 19 formulários que ele tinha que preencher, que assinar, né? E era feito à mão, né? Eu falei, puxa vida, boa ideia. E aí, lá no meu banheiro mesmo, comecei a catalogar de forma que pudesse, trazia para casa e pegava no computador que ele tinha em casa e a gente foi montando o Axis. Foi montando o Axis, né? E aí eu levei para minha gerente ver o que a gente estava conseguindo fazer. Ela caiu o queixo, né? Tipo, nossa, que legal. E aí ela me tirou do arquivo, a gente organizou toda a parte dos currículos, conseguimos colocar na máquina, não era online, né? Lá no computador mesmo, né? Conseguimos, então, quando as pessoas chegavam, a própria selecionadora já digitava os dados da pessoa que já fazia parte, o básico. Já agilizava, né? Você já agilizou metade do processo lá. Metade do processo. E aí ela me colocou como selecionadora. E como eu já tinha sido dona de agência, né, eu conhecia. Você já fazia isso com o pé nas costas, né? Isso, para mim era tranquilo, né? E eu me saí muito bem como selecionadora mesmo, né? De olhar para o candidato, de conseguir colocar ele na vaga, de fechar a vaga. E os contratos da GELV era de exclusividade. A GELV não tinha contratos que não fossem exclusivos, né? Então, por exemplo, ela fechava com a CIA, era com todas as CIAs do Brasil. Não era a CIA só de Guarulhos ou a outra, né? Então, as vagas eram, de todo jeito, ele ia ter que fechar com a gente. Né? Então, a GELV tinha contratos com empresas grandes que tinham filiais, né? Porque ela tinha 111 filiais. Então, ela conseguia atender o cliente no Brasil todo. Ela tinha a possibilidade de atender uma vaga no Brasil inteiro, né? Então, por exemplo, ela tinha um contrato com a Riachuelo. Aonde existisse Riachuelo, a GELV atendia, porque ela tinha uma filial lá. Então, a Riachuelo não precisava trabalhar com vários prestadores de serviço, né? Ela podia trabalhar só com a GELV. Mas, Dina, eu acho que você deu um exemplo muito legal de como a inovação é importante, né? Sim, como a gente tem que ter a iniciativa de buscar soluções para resolver os problemas, organizar a situação, e como o resultado depois aparece, né? Sim, com isso trouxe a efetivação, né? Você deixou de ser estagiária nesse momento, né?
Não, aí, é isso. Aí Não? eles me contrataram como selecionadora. Eu entrei como selecionadora. Hoje já tá. Aí já mudei o curso da faculdade para a noite, né? Que daí já Que aí você já estava ocupada durante o dia, né? durante o dia. E aí eu comecei a organizar com a Ana, que era minha gestora, e era uma pessoa muito legal. Começamos a organizar a agência de uma outra forma. Nós trouxemos a tecnologia, nós trouxemos nova forma de fazer. Por exemplo, os processos de seleção, nós passamos a fazer pré-triagem dos candidatos e fazer um banco de talentos, né, de pessoas que a gente poderia colocar nas empresas sem precisar começar do zero procurando, né? Então, isso foi bem diferente. E aí a Ana foi convidada para ser regional, né? E aí ela me indicou de selecionadora para ser gerente da agência. E aí ninguém, não, imagina, alguém que faz 4 meses que era estagiária vai ser a gerente da agência. E aí eles pediram para a Ana me levar na matriz para eles me conhecerem antes de poder dar o aval se me indicavam ou não para a gerência, né? Todo mundo achou aquilo um absurdo e ela morria de rir. Ela falava que eles não conhecem o teu trabalho, a tua experiência. Que eles não sabiam de todo o seu histórico, né? Isso. E aí eu fui na matriz, fui lá, fiz a entrevista, fiz tudo, me colocaram como gerente, o que foi assim, eu entrei com 6 meses de agência, eu estava como gerente, né? Como gerente da agência, né? Foi muito legal. Foi assim, muito legal. E aí, toquei a agência, passou, acho que mais ou menos uns 6 meses, eles precisavam de alguém na matriz da empresa que pudesse organizar uma área de logística. Porque era feito tudo que recebia dessas 101 agências era manual. Vinha à mão. E era tudo papel, isso e aquilo. E aí, eles me convidaram para reorganizar a área. A área tinha 50 pessoas trabalhando e precisaria reorganizar essa área. Né? E a área tinha passado por 4 gerentes, não deu certo. E aí eles me convidaram para vir para a matriz para esse desafio, né? E aí esse desafio é que foi bem legal, porque daí eu tive que trazer tecnologia. E aí eu fui estudar tecnologia. Isso que eu ia te perguntar. Você levou o seu marido junto? Não. 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 E aí você foi fazer faculdade de TI, Dina? Ele? Hã? Não, você foi fazer faculdade de TI nesse momento? Exatamente. Nossa. E aí, paralelamente a isso, eu fui fazer uma pós, né? Não exatamente uma faculdade, mas uma pós, para entender tecnicamente o que eu podia fazer ali, né? Além disso, né? E aí, nessa época, eu fui para Boston, fui fazer um curso em Boston, nos Estados Unidos, sem falar inglês. Gente, como é que foi isso? Já falamos disso, Dina, um momentinho só. E porque essa história está muito legal, né? Uma história cheia de altos e baixos, de reinvenção, de recomeços e de muito estudo, né? Isso que é legal. Então vocês que estão ouvindo a gente aí, tenho certeza que vocês estão curtindo, né, esse papo com a Dina Makiyama e continuem seguindo a gente, né, nas mídias sociais e tudo mais. Agora, Dina, e nesse período todo, você entrou em pânico em algum momento? Sim, várias vezes. Conta algumas pra gente. E o mais legal, assim, é que eu tinha como suporte pensar assim. Eu pensava assim, bom, eu estou cursando psicologia. Se nada der certo, eu abro o consultório. Certo? Então, isso me dava, assim, uma segurança. Toda vez que eu ficava muito em pânico, que as coisas não aconteciam, que eu ia chorar no banheiro, né? Eu choro muito no banheiro quando as coisas não dão certo e não está acontecendo. E aí eu pensava assim, não,
eu vou ficar aqui até tal época, daqui eu vou abrir meu consultório, né? Vou abrir meu consultório, vou trabalhar só eu e uma pessoa, tranquila, sem estresse, sempre foi o meu sonho. Mentira, que nem é nada, mas é a minha fuga, né? Eu sempre acho que eu posso fazer isso, né? Uma vida calma, tranquila, com poucos filhos, né? Tudo muito tranquilo. E aí estudei, entendi muito de tecnologia, aprendi muita coisa de tecnologia, do que podia fazer. E nessa época também a tecnologia estava nascendo, né? Estava ali Sim. em ebulição, né? Então, ajuntou a fome, como diz meu pai, e a vontade de comer, né? E aí eu consegui estruturar a área, fazer o que tinha que fazer, deixar a área funcionando, né? E aí eles me convidaram para ir ser, depois que eu estruturei a área, para ser diretora da área comercial. Voltar à venda. Olha, Você vê que a minha vida faz assim, a vai, vida dela era emprego e vendas, vendas e emprego. E como era uma empresa de RH, e aí eu conhecia muito dessas nuances de trabalhar com gestão, né, de pessoas, com a administração ali de recrutamento e seleção, e aí eles falaram, bom, porque quem vai para um comercial de uma empresa de RH tem que saber falar com o cliente sobre RH, né? E aí eu fui ser diretora comercial, né? Saiu uma diretora que tinha, eu ocupei o cargo de diretora comercial, da área comercial que tinha em São Paulo, né? Era uma área, na realidade, não era uma diretora da empresa como um todo, porque nas filiais não tinha comercial, né? O comercial era na matriz, porque se fechava contratos maiores, né? Se fechava contratos maiores. Fiquei um tempo nessa área, e na época veio trabalhar com a gente como CEO, o Paulo Beleza, que era o CEO da VR, da Vale Refeição. Ele veio trabalhar com a gente e foi um líder assim fantástico para mim, né? Um CEO maravilhoso, e que eu consegui com ele construir muita coisa, aprender muita coisa, né? Ele era muito gente boa. E aí houve uma oportunidade, uma consultoria trouxe uma oportunidade de ficar na direção, né? Ficar na direção, só que daí a direção nacional. E aí, em 6 anos, eu cheguei na direção nacional, né? Aonde eu dirigia não só a área comercial, como todas as filiais, né? Ficavam sobre a minha gestão. E aí foi 6 anos entre estagiar e separar os currículos e chegar. Você E tinha chegar vida nessa pessoal, posição. Adriana? Você tinha vida pessoal? Você tinha vida Tinha, pessoal? menino. Não trabalhava 10, 12 horas, não? Numa 10, função 12 dessa? horas, sempre. Não, e pior que sempre foi assim, né? Sempre foi assim. E aí, os meus filhos, eles meio que acabaram copiando a mãe, né? Eu O tenho hoje exemplo, um né? filho. Hoje eu tenho um filho que trabalha no Google, em Chicago, e que eu troco muito com ele, né? Trabalha na área de treinamento, desenvolvimento, e também tem uma carreira assim brilhante, né? E a gente conversa horas, né? Parece que nós somos parceiros de trabalho e não necessariamente mãe e filho, né? Eu tenho um outro filho que também trabalha na área de música, produção musical, estúdio, né? Então, são tudo gente que tem todo esse ritmo diferenciado. Tem uma Viu, outra que Dina? mora na Parabéns. Tailândia, tem uma Nossa, outra que parabéns. mora na Tailândia. Está espalhado aí pelo mundo. Cada um seguiu a sua vida, né? Cada um foi Cada um por um seguiu sua caminho. vida. Viu, Dina? Uma coisa que eu fiquei curioso, né, com essa sua trajetória até esse momento, né? Que você teve muitos desafios, né, como eu falei aquela hora, muitos ups and downs, né, voltar a estudar, recomeçar. Qual o segredo, se é que tem, para você continuar firme? Porque era muito mais fácil desistir, né?
Seria. Eu não vou dizer para você que eu estou sempre assim, querendo muito. Há momentos em que a gente vai lá embaixo. Faz parte. Eu acho que faz parte. Eu costumo dizer assim, quando eu vou ao fundo do poço, eu só tenho uma opção. É subir. Eu não tenho outra opção. Eu tenho que subir. Eu tenho que reagir, né? Eu tenho que reagir. Porque eu não posso passar o resto da minha vida me lamentando, porque eu não vou me aguentar e nem ninguém vai me aguentar, né? Nem ninguém vai me aguentar. Então, eu preciso ter a capacidade de voltar, de sair. Já tive crise de pânico, já tive burnout, já tive, como é que fala? Depressão. Ok, sim. Mas você vai procurar ajuda, levanta e sacode a poeira e vai embora. Porque a gente não é de ferro, né? A gente cai. E cada lição dessa que você vai lá embaixo, você volta renovado Volta e mais com forte, né? e com novas perspectivas. E eu penso sempre que a educação e o aprendizado é a chave, para mim, pelo menos. Eu gosto muito de aprender. Então, toda vez que eu estou lá embaixo, que eu vejo que eu estou sem objetivo, que eu estou desanimada, que eu não estou feliz, eu procuro algo que me instiga a aprender. E aí, esse instigar faz com que eu comece, nossa, mas e isso? Vou ler mais sobre isso, vou estudar mais sobre isso, vou conhecer mais. E aí, é a minha forma de sair do buraco, né? É a minha forma, né? Então, quando chegou aos 50 anos, eu falei, eu já tinha essa meta antes. Eu falei, aos 50 anos eu vou voltar a empreender. Eu vou voltar a empreender. Fazia 2 anos que eu estava na direção, na GELRE, e eu falei assim, doutor Ian, que era o dono um holandês, dono da GELRE, morreu faz 3 anos ou 4 anos, eu cheguei para o doutor Ian e falei, doutor Ian, eu vou embora, eu vou finalizar todos os projetos que eu tenho, o tempo que for necessário, mas depois eu vou seguir meu caminho, eu vou empreender. Ele falou, mas eu não estou mandando a senhora embora. Eu falei, não, o senhor não está me mandando embora, eu sei, mas, mas eu quero fazer esse caminho. Fiquei lá, depois que eu conversei com ele, mais 1 ano e meio, terminei o que eu tinha para fazer, de estruturar, e fui embora. Por quê? Porque eu queria, eu já tinha chego aonde eu queria chegar. Aquilo, para mim, já não trazia mais o palpitar do coração. Era muito mais política, gestão, né? Eu queria que o meu coração voltasse a bater Pela mais. adrenalina do negócio Isso, próprio. isso. Eu falei, eu vou de novo, né? Eu falei, só que dessa vez eu vou direto naquilo que eu tinha expectativa, que era montar uma consultoria de hunting para executivos, né? E dessa vez eu quero fazer desenvolvimento de executivos, que eu achava que era uma coisa que precisava ser feita em alfaiataria, né? Que não era uma coisa que dava para fazer na GELRE, porque a GELRE era massa, né? Era massa. E aí eu falei, eu vou fazer isso individualmente, assim, em processo de alfaiataria. E aí eu desenhei todo o projeto, fiz tudo o que precisava fazer, e exatamente o aniversário da GELRE é 19 de agosto, e o meu aniversário é 19 de agosto, né? Eu saí no dia 19, no aniversário da GELRE, todo mundo fez uma festa, fez um almoço, nós fomos comemorar a GELRE, e eu saí nesse dia, né? Programei para sair nesse dia. E aí eu fui montar a consultoria. Demorei 6 meses, 1 ano, fazendo toda a estrutura, montando todo o trabalho, e eu fui paralelamente a isso, ao mercado. E aí eu não conseguia obter sucesso. E aí eu ouvi de 2 grandes empresas, né? Que aí
não convém agora a gente citar o nome, né? Duas grandes empresas, né? Uma de rede de supermercados, que era cliente da GEL, outra de roupas, né? Que também era cliente da GEL, na parte de que, como eles eram meus conhecidos, amigos, né? Entre aspas, de que dificilmente eu conseguiria emplacar um hunt e um desenvolvimento, uma mentoria, na época não existia a palavra coaching, para executivos, tendo na minha equipe eu e mais 2 mulheres negras. E nós éramos 3 mulheres negras. De novo, esse tópico veio, Nessa altura do esse enfrentamento veio para você. Caramba! As minhas sócias, isso. E eu fui escolher 2 sócias negras, né? Aí eu brinco com elas, falei, devia ter escolhido 3 de olhos azuis, né? Mas era uma coisa que eu queria muito com elas, conquistar isso, né? Porque elas não tinham oportunidades, né, de crescimento. E aí a gente foi tentando, foi conseguindo alguns clientes, mas muito pouco. Mas para você conseguir emplacar, você precisaria ter grandes empresas no currículo, né? Não, porque pequenas empresas não desenvolvem liderança, né? Não tem planos de desenvolvimento de liderança. Se o líder não está dando certo, manda embora, traz outro, né? Agora, as grandes empresas, as multinacionais, e aí a gente não conseguia fechar contratos, não conseguia, e aí eu fui ouvindo isso das pessoas, né? Inclusive, tive uma reunião, eu posso até dizer o nome, que foi essa, né? Até hoje, né? Foi na Casas Bahia, né? Nós fomos em uma reunião e conseguimos agendar uma reunião através de um contato que indicou a gente, da própria GEL, que disse, olha, recebe elas porque elas são boas em desenvolvimento e etc, etc. E a gente chegou na reunião, estava o pessoal do RH, nessa época estava um dos donos da Casas Bahia, e a gente entrou na reunião e quando nós entramos, nós demos a mão, a pessoa não apertou a nossa mão. Não apertou a mão. E depois ela ligou para o nosso contato e disse, poxa, se eu soubesse que você ia me mandar essas negrinhas aqui... Caramba. Mas uma coisa, Dina, eu sei que você também começou a trabalhar no setor público, né? Isso. E aí essa foi a virada. Como é que foi esse gancho? Essa foi a virada, porque como nós não conseguíamos emplacar, né? A gente pensou, uma das minhas sócias, a Marta, né? A Marta muito inteligente, a Marta falou, puxa vida, eu estou vendo aqui que tem um processo para fazer desenvolvimento de líderes e uma empresa pública, como é que será que funciona isso? Né? E aí ela já conhecia um pouco de editais, porque ela trabalhou na GELRI nessa parte, e aí ela falou, vamos tentar participar, ver o que acontece. E aí providenciamos toda a documentação, fizemos as cartas de referência, aquelas coisas todas que precisa na gestão pública, e conseguimos fechar um grande cliente, que era para fazer um processo de avaliação pela primeira vez. A rede, o grupo de hospitais públicos de Minas Gerais, ficaram muitos anos sem concurso público, a FEMIG. E aí, chegou uma época que os líderes da FEMIG começaram a aposentar. E não tinham pessoas que entraram nesse meio tempo que pudessem ocupar essas novas vagas com as aposentadorias. Né? E aí eles resolveram fazer um processo seletivo interno com todos os profissionais médicos dos hospitais que tinham interesse em ocupar cargo de gestão. E aí, além de selecionar esses médicos, desenvolvê-los para ocupar cargo de gestão. Né? E aí a gente ganhou esse primeiro processo. E foi muito legal. E aí a gente começou a trabalhar com a gestão pública a partir daí, né? E daí a gente nunca mais parou, né? Porque... Nossa, abriu o nicho, né? Abriu a porta. Abriu a porta. E aí a gente descobriu que tinha um mercado que recebia
um serviço de muito má qualidade, porque ele fechava pelo menor preço. E como ele fechava pelo menor preço, as pessoas entregavam para eles um trabalho de muito má qualidade. E aí a gente começou a fazer diferente. A gente fechava pelo menor preço, ok, mas entregava um trabalho com muita qualidade. E isso encantava a gestão pública. E a partir dali, todo projeto que ela precisava fazer ou desenvolver, nós passávamos a ser consultados para desenvolver o projeto. E ao desenvolver um projeto diferenciado, ela pode nos contratar por inegibilidade, porque só eu sei fazer aquele projeto. Entendi. Então, você criou uma fidelidade, na verdade, né? Eu criei uma fidelidade. E aí, diante disso, eu pensei, eu preciso ter algo próprio. Eu preciso ter uma metodologia própria. Aí eu fui estudar. Aí eu fui fazer gestão de pessoas. Aí eu fui para a GV. Foi aprender mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Deu certo, né? Deu certo, Dina, esse seu negócio, né? Até hoje você tá nisso? Até hoje eu faço isso. E aí eu desenvolvi a metodologia, escrevi um livro, né? E aí essa metodologia de desenvolver lideranças, de desenvolver pessoas, essa metodologia é que embasa todo o meu trabalho de desenvolvimento de líderes, que a gente chama de competências do bem, né? Competências básicas, essenciais e master, né? Competências do bem. E aí, esta é a metodologia que faz com que eu vá para a gestão pública, aonde só eu tenho essa metodologia. Né? Então, é um diferencial. E aí, ao achar esse nicho, a CKM encontrou seu caminho. Né? Encontrou seu caminho e começou a crescer. Ô, Dina, quer dizer, você, além de uma grande empreendedora, né, que nunca desiste, você também é o que a gente chama uma lifelong learning, né? O tempo inteiro estudando, o tempo inteiro aprendendo e colocando isso em prática, o que é muito interessante, muito legal. E enfrentando, né, todos esses desafios, né, dos preconceitos e tudo mais, e seguindo adiante, né? Porque se fosse outra pessoa, poderia recuar e falar, não, eu não vou dar mais minha cara para bater, porque eu já cansei disso, né? Você poderia ter tido essa postura, mas você fez o contrário, né? E nem pensa em parar, né, Dina? Você nem pensa em parar, né? Não, e agora com a pandemia, né? Veio a pandemia, a gente teve que se reinventar, que nem todo mundo, né? Reduziu a equipe, mudou a forma de trabalho. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, com o online a gente passou a faturar mais. Para nós, a pandemia foi positiva no sentido profissional, porque a gente pôde abranger um mercado maior, né? E descobrimos possibilidades de fazer trabalhos muito mais do que o presencial, né? Eu falei, eu preciso ter algo que possa ampliar essa capacidade do online, né? Eu falei, o que eu vou fazer? E aí começou a nascer a inteligência artificial. E aí eu fui fazer o pós da revista Exame de IA. Falei, eu quero entender o que é essa IA que está aí. Para saber como você poderia incorporá-la na sua metodologia, né? No meu negócio, né? E aí eu descobri que a IA, para fazer avaliação de perfil psicológico, ela é fantástica. E aí eu criei uma plataforma, desenvolvi uma plataforma das competências do bem, aonde as pessoas entram nessa plataforma e fazem uma jornada de desenvolvimento direto na plataforma, aonde a IA me ajuda a estruturar a trilha de desenvolvimento da pessoa, né? Não só a trilha, como identificar todas as potencialidades dela e os gaps. As competências, né, que eles têm que adquirir. Né? Isso. Mas antes eu aplicava um teste psicológico X, um teste não sei o quê, uma avaliação não sei o que lá, fazia uma entrevista,
fazia uma análise, que é o assessment desse profissional. Para daí definir, né? Para daí definir o que a pessoa tinha que fazer. Para ir sentar com ele e definir. Hoje, eu aplico as ferramentas online, eu levo isso para a IA, peço para a IA me ajudar a desenvolver, a criar, entender aquele profissional. Quais são os pontos dele, em que momento na entrevista ele demonstrou isso ou aquilo. Ela me dá em 5 minutos, menos de 5 minutos, um relatório completo sobre o profissional. E aí eu discuto com ela de igual para igual, né? A plataforma já lista para você tudo que você precisa desenvolver, você valida as justificativas e a plataforma já disponibiliza para você a trilha. Só que a minha trilha não é EAD, porque o EAD é um saco. Horas de estudo, ficar lendo, etc. O que a minha plataforma faz? Ela faz uma curadoria da web. Ela vai buscar na web quais são os podcasts que tem mais interessantes sobre aquele tema. Quais são os vídeos? Quais são os TED Talks? Quais são os filmes? Quais são os artigos? Quais são as notícias? E aí ela traz ligado àquela competência que você precisa desenvolver. Vai ter EAD? Até pode ter. Até pode ter. Mas vão ter lá especialistas falando sobre esse tema. Né? Pessoas que entendem daquele tema. Então, estudar fica gostoso. É como se você estivesse na internet. E diversificado, né? Porque uma hora é vídeo, uma hora é leitura, uma hora é, às vezes, participar de alguma coisa. Aí tem o livro falado, tem da forma que de você tudo. quiser. A curadoria eu faço, né? Nós fazemos a curadoria. E aí, com base naquilo que você precisa desenvolver, nós oferecemos para você, com a IA, toda uma curadoria de material, você vai fazendo, e aí a gente faz a mentoria. Então, na verdade, você acabou criando um grande diferencial, né? Sim. Da sua empresa para o mercado. Né? Para o mercado, né? E aí, isso é bem dinâmico, né? Bem dinâmico. E isso eu fiz com a IA. Esse que eu estou trazendo da IA. Muito bom. Bem, Dina, a gente está chegando ao fim, né? Nem parece, mas estamos há mais de 1 hora batendo papo aqui, curtindo aí a sua trajetória, a sua jornada profissional, né? Todos os desafios. Agora, você que já é uma profissional sênior, né? Que provavelmente nem pensa em parar, o que você poderia passar assim de informação ou de orientação para profissionais sêniores que continuam no mercado ou que estão naquela situação, de repente, de o que eu vou fazer? Tem alguma sugestão, alguma orientação que você poderia passar? Sim, eu penso sempre assim, quando eu converso com alguém que está no mesmo momento de vida que eu, né? É que tudo é uma oportunidade e a gente precisa acreditar que é uma oportunidade. Mesmo que as pessoas digam para a gente que não dá mais tempo, que não vale a pena, né? Ah, mas para que eu vou fazer isso? Faz, a satisfação é agora. É agora. A satisfação não é para daqui 5 anos, 10 anos. Hoje você está vivo, hoje você precisa estar alegre, hoje você precisa estar disposto, né? E aí o que a vida te dá, vai atrás, tenha curiosidade. O que eu percebo nas pessoas é a falta de curiosidade. Eu sou curiosa, né? Eu sou muito curiosa. Então, por exemplo, eu às vezes estou na rede social olhando o TikTok. Aí vê lá e fala assim, se você põe uma foto sua e colocar não sei o que, ir para tal site, você faz uma dancinha. Eu vou lá e ponho minha foto, eu testo. Fiquei linda dançando de Michael Jackson, né? Engraçado, postei no TikTok. Né? Agora fiz uma de Beyoncé. A minha filha falou, mãe, que ridículo. Não, eu sou curiosa. Né? Eu sou curiosa. Então, eu penso que tudo aquilo que a gente vê de diferente, a gente não pode passar direto.
A gente tem que entender o que é, né? O que é, para que serve, é útil, não é útil? É importante saber o que está acontecendo no mundo. Eu tenho minha mãe fez 90 anos, o mês passado. Eu ontem estava conversando com a minha mãe ao telefone, a minha mãe estava falando da guerra, falando da guerra da Rússia, da Ucrânia, falando dos problemas, de como isso, que a ONU não está fazendo nada, que não serve para nada, e que não sei o quê. E ela discutindo comigo, 90 anos. Se mantendo ativa, né? Com a mente ativa, integrada no que está acontecendo no momento, né? Entendeu? Então, e é uma pessoa que ela aprendeu a ler, que ela dizia que quando ia comprar carne, a coisa que ela mais amava era que o açougueiro enrolasse a carne num pedaço de jornal, porque aquilo ela podia ler, né? Ler aquele pedaço de jornal. E ela aprendeu a ler para ler o que estava escrito naquele jornal, né? Porque ela não tinha ido à escola. Então, você vê hoje, com 90 anos, a minha mãe falando de reformar a casa. Falei, mãe, agora, né? Minha mãe quer reformar a casa, né? Minha mãe se preocupa com o mundo, com a temperatura, com o fato da gente não reciclar o lixo. Então, eu acho que eu sou ela com 90. Né? Eu vejo ela, eu acho que eu sou ela. Ela não consegue andar mais? Não consegue. Mas a cabeça dela, 1000 por hora. Então, se ela pode ficar na frente da TV e ler um livro, porque ela é cega de um olho, ela só enxerga de um, ela lê livro, com um olho só. Entendeu? Ela me pediu uma lupa porque ela quer ler o livro que republicaram do Manuel Garcia Lorca, que publicaram esse livro dele, Se Agosto Chegar. Ela falou, compre para mim o livro Se Agosto Chegar, que foi publicado pós a morte dele. Eu nem sabia que tinha sido publicado. Olha só, ela está mais sabendo aqui. Mas aí a gente vê um grande exemplo como realmente nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Ela tem 90. Fazer as coisas que você quer, né? Realmente. Então, isso que eu falo para as pessoas, né? Ser curiosa. Né? Seja curiosa. Acho que é isso. Legal. E, pessoal, a gente está encerrando. Dina, se o pessoal quiser entrar em contato com você ou a sua empresa, como é que eles fazem? Tem algum site, uma mídia social, alguma coisa? Tem sim. A nossa empresa é CKM Talents, né? CKM Talents. O nosso site é www.ckmtalents.com.br e nas redes sociais também é @CKM Talents, né? Então, quiser trabalhar com desenvolvimento, desenvolver líderes, desenvolver a própria pessoa, esse é o trabalho que a gente faz hoje. Perfeito, que legal. Então tá, pessoal, então a gente está caminhando aí para o final. Quero te agradecer muito, Dina, por compartilhar a sua história, seus desafios de vida e todo o sucesso que você teve e tem agora. Agradecer o Sérgio e a Alessandra aí pela participação, por esse papo muito, muito gostoso, dinâmico. E lembrar, né, que o Nada de Pânico é produzido por um grupo de profissionais sêniores, justamente pessoas que mostram que não existe idade aí para você ensinar, para você se divertir, para você aprender, compartilhar conhecimento, enfim, encarar novos desafios e através de novos sonhos, né? E você que gosta do Nada de Pânico, você sabe que pode acompanhar o nosso canal no YouTube. Nós temos nossa landing page, nadadepânico.com.br, e estamos no Instagram com Nada de Pânico Team. Tá? Então, é isso aí, gente. Por hoje, quero agradecer muito vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, e desejar um grande abraço. E vamos de nunca é tarde, afinal, a vida é repleta de oportunidades, como a gente vê a cada episódio. Até mais, pessoal. Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.